Qual ETF de dividendo sintético foi melhor até agora? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, mas vamos dar uma olhadinha aqui sobre os ETFs de dividendos sintéticos que a gente tem disponíveis no Brasil em relação ao seu desempenho. Eu não vou olhar o dividend yield ou qual deles subiu mais, e já fazer uma avaliação em relação à geração de renda passiva através de dividendo sintético versus o ETF conseguir seguir ali aquele índice original ou o próprio ativo original. Importante reforçar aqui desde o início, a gente só tem ETF de dividendos sintéticos no Brasil atualmente da Buena Vista, tá? Mas logo que tiverem outros de outras gestoras, faço questão de incluir aqui nessa análise, botar todo mundo na concorrência. E lembrando a todos sempre que a Resulta Capital e eu não temos ligação nenhuma com nenhuma gestora, nenhum banco, nem corretora. Então, por mais que a gente vai falar aqui de produtos de uma gestora única, por conta da estratégia estar só na mão dela no momento, acaba sendo aqui a coincidência, tá? Se tiverem outros ETFs aí de dividendo sintético da Investo, do BTG, de alguma outra empresa, no próximo vídeo a gente coloca todo mundo junto, tá certo? Então já comenta pra mim qual desses ETFs aqui de dividendos sintéticos você mais gosta, você acha mais interessante, pra gente fazer uma avaliaçãozinha aqui de forma bem objetiva. Então, como eu falei, a gente não vai olhar exatamente o desempenho deles, do tipo, qual que performou melhor, qual que subiu mais, qual que subiu menos. Não é isso, tá? A gente vai ver realmente se eles estão seguindo o seu índice original. E por que que a gente faz essa avaliação agora na continuidade, tá? Porque uma coisa é você definir o ativo, a classe que ele está te expondo, avaliar o dividend yield, risco, volatilidade, beleza, correlação, mas a gente também quer ver se a geração desses dividendos sintéticos não faz com que esse ETF que paga os dividendos, vamos dizer assim, ele não perca do seu índice original, tá? E por que que isso é importante fazer a avaliação? Porque a geração da renda passiva, ela em alguns momentos pode comprometer a sua rentabilidade. Se o ativo ele sobe muito rápido, o ativo em questão, essa geração de renda passiva pode deixar o ETF um pouco parado. O ETF tem o risco de não acompanhar aquela valorização toda, tá certo? Então a gente vai fazer aqui uma observação sobre esse desempenho entre ativo que gera dividendos sintéticos versus ativo original, do SPY11, do QQQ11, do COIN11, do IWMI11, do CASA11, do FIX11 e também aqui do AURO11. Alguns são mais recentes, alguns são mais antigos. A gente vai olhar o que a gente tem disponível, tá certo? Então, para você que nunca viu fazendo esse tipo de comparação, a gente vai usar a famosa indexação dos gráficos. Isso aqui daqui a pouco um monte de gente vai copiar na internet, eu tenho certeza. Mas lembre que se você viu isso primeiro, aqui na Resulta Capital. Então, qual que é a grande sacada aqui da indexação dos dois ativos? A gente vai fazer duas comparações. Primeiro, a gente vai olhar se o ETF brasileiro, ali que a Buena Vista oferece, ele está seguindo mais ou menos o ativo americano, lá dos Estados Unidos, já com aquela correção do dólar. Por quê? Quando a gente faz essa primeira avaliação, a gente consegue ver se está sendo parecido comprar o ativo brasileiro e o internacional. Isso é importante para a gente não ter muita discrepância na análise. E depois a gente vai fazer a comparação entre o ativo do exterior versus o seu ativo original, vamos dizer assim. Por que que eu pego do exterior? Porque tem um histórico mais longo. É melhor você pegar diretamente aquele ativo do exterior, caso ele seja bem parelho com a nossa opção nacional, tá? Fica tranquilo que você vai entender, mas aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais análises exclusivas como essa que você só encontra no nosso canal aqui, tá certo? Então vou dar um exemplo aqui do SPY11, eu já fiz isso no detalhe para cada um dos ativos em algum momento, só você procurar o vídeo completo no YouTube, mas basicamente a gente quer ver primeiro a diferença entre o SPY11, por exemplo, ou seja, o ativo brasileiro que a gente tem na B3, contra o SPY vezes o dólar, tá? Por que que eu faço isso? Justamente estou pegando aqui a nossa alternativa brasileira e comparando com a alternativa original lá dos Estados Unidos para ver se eles têm uma relação, tá? E a gente vai ter então basicamente aqui a famosa indexação dos ativos, né? O que é isso? Vou pegar o SPY, tá meio feio ali o gráfico. Vou pegar aqui então o SPY multiplicado pelo dólar, ou seja, a gente tem aqui um SPY11 simulado, como se fosse da bolsa americana, e comparar com o SPY11 brasileiro, tá? Então se essa parte aqui de cima do gráfico ela está se valorizando mais do que a versão brasileira, a gente vai ver uma leve inclinação, por exemplo, para cima, tá? Então aqui nesse caso bem específico, que eu estou dando um exemplo somente com esse ativo só para você já pegar a ideia, porque eu já fiz isso de todos os ativos. O que a gente tem aqui é justamente essa linha, ela parece bem inclinada, mas basicamente aqui a gente tem uma leve inclinação para cima, tá? Então ela está meio fora de escala, só para você entender. Você percebe que ela está subindo um pouco? Então quer dizer que o SPY multiplicado pelo dólar está se valorizando um pouco mais do que o SPY11 aqui do Brasil. Anthony, então não está acompanhando? Não, não é isso, cara. Quando a gente compara esses dois ativos, tanto o nacional quanto o nacional simulado, a gente percebe aqui que eles têm um comportamento praticamente igual.
Pá, pode ver, eles têm um acompanhamento aqui das oscilações, eles caem junto, sobem junto. Tem aqui, em alguns momentos, uma certa diferença, tá certo? Isso é esperado, né? Por quê? Porque a gente tem um ativo brasileiro com umas taxas de administração um pouquinho maiores, você tem aqui a taxa meio que duplicada, vamos dizer assim, mas por outro lado você não precisa pagar o câmbio do dólar, as transferências para o exterior, e também tem toda a questão dos dividendos, tá? Sempre lembrando aqui, pessoal, é importante falar, os dividendos quando são recebidos aí de ETFs, aqui no Brasil você está pagando 15% de imposto de renda retido na fonte, e lá do exterior isso pode chegar a 30%, tá? Então tem toda essa questão, né? Nesse caso a gente está considerando aqui o reinvestimento bruto dos dividendos, é o que o TradingView considera, então não é uma simulação totalmente perfeita, mas vai nos dar uma ideia em relação aos ativos estarem seguindo juntos ou não. Então, só para você ver, se eu tirar aqui o ajuste dos dividendos, ambos aqui perdem a valorização, a gente vai sempre considerar com o reinvestimento meio que automático, tá certo? Ó, vou te lembrar de novo, hein? Deixar o like, se inscrever no canal, eu já deixei tudo pronto aqui, agora o negócio vai andar rápido, tá? Então beleza, já coloquei aqui na tela o SPY multiplicado pelo dólar versus aqui o SPY 11 e fiz isso com todas as outras opções, tá? Novamente, a gente está olhando aqui a relação direta entre a opção lá dos Estados Unidos, ou seja, o ETF original, versus o ETF brasileiro. Porque se isso for validado, se ele realmente não tem muita diferença, a gente consegue fazer a avaliação daquele tracking error, vamos dizer assim, ou a possível perda que o dividendo sintético está gerando em relação ao ativo original lá com os ativos americanos. Tá? E por que é melhor com os americanos? Porque tem a taxa de administração menor, porque a gente tem um histórico um pouquinho mais longo e acaba sendo um pouquinho mais fácil de fazer essa análise. Então o que a gente espera quando faz as comparações com todos esses ativos? As linhas o mais reta possível, né? Aquelas linhas da indexação, ou seja, um pouquinho para cima a gente espera por conta da taxa de administração, aquela coisa toda, mas a gente não espera, vamos dizer assim, nenhuma grande diferença, nenhuma grande discrepância, tá? Novamente, já coloquei tudo aqui na tela para você, a gente já poupa o tempo e poupa a análise. Aqui vai o destaque só para o CSHI, que na realidade é o FIX 11, que ele tá com um histórico bem estranho no TradingView, tá? Então aí, pessoal da Buena Vista, não sei se eles reaproveitaram algum CNPJ que já existia ou algum outro fundo, alguma coisa assim, mas o TradingView puxa uns dados bem estranhos que não é o FIX 11. Então, enfim, né, a gente tem que desconsiderar essa parte anterior a esse momento, tá? Vou deixar aqui para analisar ele por último, para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Então, muito rapidamente, de forma bem objetiva, o que a gente sempre tem que considerar? Nunca os primeiros dias, tá? Os primeiros dias aqui sempre tem escorregada, sempre tem spread. Eu sempre falo para nunca considerar diretamente os primeiros dias para você investir, vamos dizer assim. E aí a gente olha aqui bem rapidamente, então, ativo por ativo, só para pegar um pouquinho dessa relação, tá? Não considerem também esse tipo de diferença aqui, tá? Tá com 7%, Anthony. É isso aqui que quer dizer que um rendeu 7% a mais do que o outro? Não, cara, não é isso. Isso aí é uma outra coisa, uma outra relação, tá? Não considera que um tá necessariamente se valorizando isso aqui do que o outro. Não é assim que essa conta funciona, tá bom? Vamos ser mais prático aqui para não entrar em muita complexidade difícil. Então, o que a gente percebe aqui do SPY 11? A gente já viu, já falamos. Essa linha, basicamente aqui, os ativos têm uma boa relação. Ninguém está fugindo muito do seu par americano, vamos dizer assim, tá? Dando sequência aqui, a gente vê aqui o QQQI versus o QQQI 11, também tem uma linha. Obviamente, isso nunca vai ser uma linha perfeita, né? A gente percebe como tem alguns momentos que abre um certo spread, né? Tanto para cima quanto para baixo, mas existe essa tendência natural ao ativo americano se valorizar um pouquinho mais do que o brasileiro. Lembrando que a gente está comparando as mesmas moedas, tá? É importante para a gente, como se a gente estivesse colocando um gráfico em cima do outro, tá bom? Então, o ativo americano está rendendo um pouquinho mais que o brasileiro. Novamente, isso é esperado com todos os ativos. A mesma coisa aqui com o próprio Coin 11, tá bom? Pode ver que eles têm uma escorregada maior aqui no início, geralmente, mas ele também segue essa tendência se valorizando um pouquinho mais do que o ativo brasileiro. A gente tem que, de novo, né, pessoal? Não é... Ah, aqui tá negativo, Anthony. Não é isso, tá? Olha a tendência geral. Isso aqui é a tendência geral da diferença dos dois ativos. Ela tende ao infinito a ficar assim, tá bom? De novo, isso aqui tá meio fora de escala. Talvez pareça que tá muito grande, mas não é tão grande assim. A gente já tem aqui o IWM11, ou seja, as small caps com a geração de dividendos, então tá subindo também, beleza, a relação tá mantida. Aqui a gente já tem o Casa 11, um ativo um pouco mais recente, então a gente tem menos dados para analisar. Essa aqui já é a versão americana, então imagina a brasileira, né? É menos ativos ainda. Ativos não, perdão. É um histórico mais recente ainda. No caso ele está incluído aqui, mas para a próxima análise isso vai ser bem relevante. Aqui a gente já tem até um resultado um pouquinho melhor, né? A gente vê que a inclinação não é tão grande assim e tal, só que como o histórico é mais curto, às vezes a gente está vendo uma janela muito pequena e depois ele vai pegar um pouquinho de liga. Normal, já é esperado. Aqui a gente tem o FIX 11, como eu comentei,
Cara, isso aqui a gente não considera na análise, tá? Tem que desconsiderar. Então, o Fix 11 que eu tô considerando, enfim, né, para nossa análise aqui, é a partir de junho, que foi o lançamento dele, tá? Então, a gente percebe que tem essa leve inclinação também em relação ao Fix 11 Brasil versus o CSHI, que é lá do exterior. E por último, a gente tem aqui o IAU, que é o Auro 11, também tem essa tendência superior, vamos dizer assim, né, de valorização que a gente já esperava. Então, de forma geral, o que a gente vê aqui é aquilo que a gente já tinha visto na análise passada. Eu fiz essa análise faz uns 3 meses, se eu não me engano, alguma coisa assim. O pessoal gostou muito, por isso que eu estou trazendo de novo. Então, comenta pra mim se vocês gostam, que eu posso trazer mais vezes. E, novamente, se alguma outra gestora lançar dividendos sintéticos, faço questão aqui de trazer para dar bastante concorrência, né, para o nosso mercado brasileiro. A gente torce aí para sempre baixarem as taxas, tá? Só para ninguém achar aí que a gente não pega no pé da Buena Vista também. Aqui todo mundo vai para a batata quente, beleza? Então, o que a gente validou aqui de forma clara e nítida? Bom, todos os ativos do Brasil estão seguindo de forma muito parecida os seus pares no exterior. Então, o que isso quer dizer? Se você estiver investindo pelo Brasil ou pelo exterior, a sua performance vai ser muito, muito parecida em termos de valorização, com o dólar ali no meio e assim por diante. Então, agora a gente vai ver a questão dos dividendos, se isso está realmente atrapalhando ou não na valorização dos ativos, tá? Mas aqui já ficou claro, se você investe no Brasil ou fora, a diferença é quase nenhuma em termos de retorno total. Em termos de dividendos, você tem aqui uma vantagem, muito especificamente falando aqui da Buena Vista, você consegue aí ter menos imposto, não ter bitributação, tá? E claro, se você quiser aprender a fazer análises como essa, ou a analisar ativos e ETFs na prática, tanto de renda fixa, variável, nacional e internacional, tem o Capital Certo, nosso manual prático, 8 horinhas de treinamento, super direto ao ponto, ali na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então, se tiver interesse, é só dá uma olhadinha. E aqui a gente faz então a comparação justamente do ativo original com o ativo americano, vamos dizer assim. Então, novamente, pegar o exemplo aqui do SPY, só para ilustrar o que eu vou fazer, que eu já fiz, né, com todos ali. Eu já fiz adiantado para poupar seu tempo, cara. Eu sempre respeito o máximo tempo de vocês. Então, o que a gente compara agora é justamente o ativo que paga dividendos com o que não paga. Vamos dizer assim, o ativo original, tá? Obviamente não é original, não é a mesma coisa, mas você entendeu. Então, a gente faz novamente essa indexação. Então, em cima vão os ativos que pagam dividendos, embaixo o ativo original, vamos dizer assim. E aqui a gente tem uma expectativa natural de que o gráfico gerado, a linha gerada, ela caia, né? Ela desça um pouquinho. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma tendência dos dividendos sintéticos perderem um pouquinho da valorização dos ativos de renda variável quando eles sobem muito rápido. Isso depende de muita coisa, tá? Não é simples explicar isso com uma regra cravada. Mas, de forma geral, quando você investe em ativos que fazem a estratégia do dividendo sintético, de forma resumida, tá? Você corre o risco de, em valorizações muito grandes, não pegar a valorização completa. E a gente vê isso, de certa forma, por quê? Porque aqui o SPY, que é a linha branca, ou seja, o S&P 500, agora tá tudo em dólar, tá? Mas ele se valorizou nesse período aqui específico 38% em dólares. Já o SPY-I, que paga dividendos, ele se valorizou 30% já com os dividendos reinvestidos. Ou seja, existe um gap de mais ou menos 8% aqui, para você pegar a lógica, que o que paga dividendos não conseguiu acompanhar perfeitamente aquele que não paga. E aí, quando a gente faz essa indexação dos dois ativos, que é essa linha aqui de baixo, verde, né? Vocês estão ligados que eu sou daltônico, né? Então as cores, às vezes eu erro. É sério isso, tá? Se zoarem de deficiência, eu vou mandar lá no STF. Então a gente vai perceber justamente o seguinte. Essa linha, ela mostra a diferença entre os dois ativos. E ela tende, na maioria dos casos, a ir, vamos dizer assim, para baixo, tá? Não que ela vai para zero, mas ela tende a ter uma diferença. Porque a tendência para médio e longo prazo é o ativo que paga dividendos sintéticos não conseguir acompanhar perfeitamente os ativos que não pagam. Então você meio que abre mão de uma valorização maior no longo prazo para ter os dividendos recorrentes. Essa é a grande sacada e a grande estratégia dos dividendos sintéticos. E claro, quanto melhor ela for executada e adicionalmente uma série de condições de mercado, é que é difícil explicar tudo isso de forma simplificada, tá? É muito difícil. Então, se for muito bem executado, você tem, vamos dizer assim, uma perda menor, ou então você consegue seguir um pouco melhor aquele ativo original. Mas já é esperado, assim, se você investe em ativos de dividendo sintético, você precisa ter a clareza de que é muito provável que no médio prazo você não tenha o desempenho do ativo original, também porque os dividendos têm imposto de renda. Então aqui a gente reinvestiu tudo, tá certo? Ele tá bruto. Se você botar o imposto, você sempre vai perder um pouquinho daquele índice original. Então, tendo essa clareza,
né? Sempre esclarecendo aqui de forma mais equilibrada possível, aí você toma a sua decisão, tá? E para quem tá curioso, se eu tirar os ajustes dos dividendos, olha só como ficaram as valorizações. Então aqui eu já mudei um pouquinho o período, mas por exemplo, o SPY subiu, sei lá, 32%, o SPY subiu só 5%, né? Fora isso, o resto tudo foi dividendos, e se você reinveste nessa mesma janela, já mudou a janela ali, enfim, aí você tem valorização bem maior, que é parecida com o ativo original, tá? Mas nunca é igual e você tende sempre a ter esse gapzinho, essa pequena diferença. O que a gente nota aqui, que é importante falar, às vezes eu me excedo em algumas explicações meio técnicas, tá? Eu tento dar bastante detalhe, mas às vezes eu sei que eu me passo um pouco, mas é importante falar aqui, tá? Ó, existem os casos de quando os ativos caem, no caso, a gente teve uma crise recente esse ano, né, das tarifas, por exemplo, o S&P 500 e vários outros ativos caíram nessa janela. E existe então essa situação de que os ativos que pagam dividendos sintéticos, eles, vamos dizer assim, eles caem menos do que o ativo original, tá? Por quê? Porque a estratégia ajuda a amortecer um pouquinho dessas quedas. Ah, Antônio, como é que você sabe? É porque tem essa linha verde, né? De novo, é verde, né? Comenta aí pra mim se é verde mesmo, pelo amor de Deus. Se não for, tô passando vergonha. Mas essa linha, ela subiu, ou seja, quer dizer que o ativo que paga dividendos sintéticos, nessa janela muito específica, desse ponto aqui até esse aqui, quer dizer que ele se valorizou mais do que o ativo que não paga os dividendos. Ou então que ele caiu menos. Quer ver? É só a gente cravar aqui, ó, exatamente aqui nesse ponto. Janeiro aqui, 2025, beleza? Olha só, eles começam praticamente juntos. E aí até aqui embaixo a gente percebe que a linha branca, que é o S&P convencional, caiu mais do que a linha roxa, azul, essa outra aqui. Então a gente tem essas duas situações, tá? O S&P caiu menos 18% e o SPY, né, o SPY 11 aqui praticamente, caiu menos 15%, então ele caiu menos do que o ativo original. Então, nesses casos, você pode ter, vamos dizer assim, uma carteira um pouco mais amortecida, mas claro, nas recuperações, muitas vezes eles também não conseguem acompanhar, tá? Em ativos de alta, são quando eles, por exemplo, aqui do fundo do poço, né, que foi o pico daquela diferença, eles não conseguem acompanhar porque a estratégia dos dividendos sintéticos para gerar renda passiva, infelizmente, vai ter ali algumas calls exercidas. Mas aqui eu acho que já estou sendo técnico demais, só para dar uma explicação. E aí eu já fiz de novo a indexação de todos esses ativos. Cara, eu fiz isso aqui da forma mais rápida possível para poupar o seu tempo, tá? Já deixei tudo prontinho. Se isso não valeu o seu like, a sua inscrição, eu não sei mais o que vale. Coloquei então o SPY, o QQQI, o BTCI, que é o Coin 11, botei aqui o IWMI, o IYRI, que é o Casa 11, deixei aqui o Fix 11 versão americana, né? Todos na versão americana, e o IAUI, que é o Auro 11 com o GLD, tá bom? Então olhando aqui de forma bem objetiva cada um dos ativos, a gente vai esperar aqui novamente é sim uma linha descendente, mas o mínimo possível. Então a gente torce, vamos dizer assim, para a linha ser o menos possível para baixo, tá? Isso quer dizer então que o ativo que paga dividendos está seguindo o mais próximo possível do ativo original, tá? A gente tem então o SPY com situações bem diferentes. Em algum momento ele foi muito bom, porém depois ele deu uma sangrada violenta versus o original, não conseguiu acompanhar de forma tão boa assim, e depois novamente em outra janela está conseguindo seguir de forma relativamente tranquila, tá? De novo, um pouquinho ele sempre vai perder. Assim, não é sempre, né, pessoal? Vocês sabem que eu estou arredondando aqui alguns termos para isso aqui não ficar acadêmico demais. Mas a nossa expectativa é que ele, né, perca um pouquinho. É difícil ele ganhar consistentemente do S&P 500, principalmente em mercados de alta. Mas assim, é razoável pelo menos esse tipo de inclinação. Já nessa aqui ele teve uma perda considerável em relação aí ao índice original. Seguindo aqui com o QQQ, olhem a diferença. Percebam como ele conseguiu acompanhar de forma muito mais interessante o ativo original, né, que é a Nasdaq, o próprio QQQ. O QQQI, se não me engano, ganhou um prêmio lá dos Estados Unidos. Eu vi uma vez no site da News. Eles fazem propaganda, né, pessoal? A gente sabe que eles querem fazer propaganda. Eu também faço propaganda dos meus produtos. Até aí tudo bem. Mas nesse caso, a gente percebe como ele foi mais eficiente do que o próprio SPY. Né? Por que você fala isso, Anthony? É porque ele teve uma desvalorização menor. Né? Vocês percebem como ele é mais consistente? Em alguns momentos, o que paga dividendos ganhou do que não paga. Entendeu? Então isso vai muito do tipo de mercado, das janelas que você analisa e também da estratégia dos lançamentos das opções. Tá? Cara, isso aqui é extremamente complexo. Eu, por exemplo, não me arrisco em fazer venda coberta com os meus próprios investimentos, por exemplo, porque é muito mais complexo do que parece. Aqui a gente tem o Coin 11 americano, vamos dizer assim. Então, de novo, os primeiros dias nunca é bom você considerar.
a gente tem que analisar aqui a tendência geral dos ativos, tá? E aqui já vai um comentário bem positivo, porque o Bitcoin é desses ativos aqui, provavelmente um dos, se não um dos mais voláteis, tá? Essa volatilidade é o que permite realmente o Coin11, o BTCI, pagar mais dividendos, tá? Então existe uma correlação direta entre a venda coberta dar maior prêmio, mais dividendos, com a volatilidade do ativo. E essa volatilidade do ativo, principalmente em mercados explosivos, que é o caso do Bitcoin, né? Ele bateu o topo histórico diversas vezes esse ano já, isso muitas vezes deixa dinheiro na mesa. O ETF não consegue acompanhar perfeitamente o ativo, vamos dizer assim, né? E nesse caso, nessa janela bem considerável aqui, daqui a pouco vai dar um ano, né? Um pouco mais ainda, falta um pouquinho de tempo. Mas ele conseguiu uma performance bem interessante. Isso aqui realmente me chamou a atenção por conseguir seguir bem o Bitcoin, tá? Essa era, por exemplo, era um dos meus maiores receios, tá? Porque o Bitcoin é muito volátil e essas estratégias tendem a perder nesses mercados mais voláteis. Eu vou deixar aqui só para você comparar, né? O BTCI e o BTC USD, só para a gente ver aqui realmente os dois. Então, pegando aqui, depois desse período que ele estava perdendo ali do original, cara, teve um acompanhamento muito, muito forte, né? De novo, tá com os dividendos reinvestidos. Não é uma simulação totalmente perfeita. Assim, pessoal, fica o disclaimer, né? Novamente, não é recomendação de investimentos e a gente está arredondando vários conceitos. Essa aqui não é a... Se você fosse fazer a simulação perfeita do reinvestimento dos dividendos, com o abatimento de imposto, com o spread do exato momento que você fosse executar a ordem, cara, impossível fazer isso. Mas fica aqui nitidamente como ele está acompanhando o Bitcoin. Pelo menos na minha opinião, eu não esperava, tá? Acho que já falei isso no outro vídeo também. Era um dos ativos que se eu tivesse que fechar os olhos, assim, e falar, cara, esse aqui talvez ele não iria seguir tão bem, mas ele acabou seguindo consideravelmente bem o ativo original, vamos dizer assim. A gente tem o IWMI, que são as small caps lá, que também pagam dividendos. Então, novamente, tá bem interessante aqui a performance. A gente percebe que no início tem muita queda, tá? Assim, pessoal, é difícil mesmo no início, tá? Market maker, caixa, patrimônio líquido, spread. Eu sempre falo, nunca comprem nos primeiros dias os ETFs. Se puder esperar um tempinho, é muito bom. Até as estratégias se derem uma ajustada. Mas depois disso, a gente percebe que ele vem aqui, ó, seguindo de forma bem interessante o próprio índice original. Então, em alguns momentos, ele perdeu do ativo original, o que é esperado. Em alguns momentos, ele até ganhou, tá certo? Novamente, a tendência geral é sempre eles perderem um pouquinho do ETF original. Né? Mas a ideia que os gestores vão tentar fazer, né, nitidamente, é perderem o mínimo possível, tá? É isso que eles vão tentar fazer. A gente tem aqui o caso extremamente improvável do Casa 11, no caso ele está simulado, tá? Então, fazer aqui mais no detalhe, ó, o YRI, o ETF original lá, e o YR, que é lá o ETF de Real Estate, a gente coloca aqui os dois juntos, o que paga dividendos está realmente se valorizando mais do que o que não paga, tá? Isso aqui é uma combinação de momento de mercado com a volatilidade dele com o reinvestimento dos dividendos. Novamente, aqui também me surpreendeu, muito por conta dessa janela de alta. Não é uma janela tão violenta assim quanto o S&P, né? Ele é um pouco menos volátil. Se eu jogar só o SPY aqui só para sua referência, né? Olha o SPY como ele é muito mais volátil do que os REITs, vamos dizer assim. Mas ainda assim, o ETF que paga dividendos teve uma performance melhor, tá? Para mim também é uma surpresa, enfim, pela expectativa geral que a gente tem. Tem que ver se isso aqui vai se manter no médio e longo prazo, tá? Isso aqui tem mais cara em relação à janela que a gente pegou do que, digamos assim, consistentemente isso vai acontecer. Daí eu já não consideraria isso como regra, tá? Aqui a gente também tem o ETF em relação lá aos títulos públicos, que é o CSHI, que é basicamente o FIX11, tá? Aqui eu arredondei com o SGOV, porque esse aqui é um arredondamento, tá? Não é exatamente igual. Então você tem aqui o CSHI, ou seja, os títulos públicos de curtíssimo prazo com os dividendos daquela estratégia para tentar bater a renda fixa pós-fixada, e o SGOV, tá? Que é um dos parâmetros para você comparar as estratégias. Assim, esse aqui é meio arredondado, tá bom? Não é exatamente igual, mas é só para comparar como um deles está batendo o outro, porém você vai ter essas volatilidades, né? Eu expliquei, acho melhor isso lá no vídeo do próprio FIX11, aí você tem esses momentos de uma certa volatilidade, mas no geral a estratégia que gera renda passiva com os pós-fixados está conseguindo bater a renda fixa pós-fixada convencional, vamos dizer assim. E por último, a gente tem aqui então o Auro 11. Esse aqui é tão recente que é difícil avaliar, tá? O próprio ETF lá dos Estados Unidos,
cara, junho, estamos agora em setembro, é bem pouco tempo, tá? Então ele estava tendo um desempenho melhor do que o GLD, que é o ETF original de ouro, mas agora ele deu uma escapada, né? Muito provavelmente algumas calls lá devem ter sido exercidas, alguma coisa assim deve ter acontecido, não cheguei a olhar isso no detalhe, mas de novo, é esperado. E de novo, esses aqui são os gráficos da diferença entre o ativo original e o ativo que paga dividendos sintéticos, tá? Não é a performance deles. Então quando a gente olha aqui todos eles de novo aqui, né, só para ter uma certa referência geral, alguns começam antes, alguns começam depois, não se baseiem exatamente nesses números, o desenho que eles têm é muito mais relevante para a gente analisar a relação entre o ativo que paga dividendos versus o que não paga, tá? E de forma que, um pouco mais pontual, acho que o SPY ele já tem um histórico mais longo, a gente vê como em alguns momentos ele foi muito bem, mas em outros ele teve escorregadas consideráveis, e os outros ativos, assim, de forma geral, estão conseguindo se segurar muito bem, tá? O Auro 11 ali, ele é muito recente, não consideraria como regra o que está tendo ali. O Coin 11 vem surpreendendo em termos de fidelidade, vamos dizer assim, né, com o ativo original. E os outros também têm uma relação bem interessante, tá? De novo, destaque bem positivo aqui para o Casa 11, que vem tendo aí uma performance acima do original, tá? De novo, eu ainda acho que isso aqui é muito pontual, são janelas muito curtas, janelas muito pequenas. O ideal é a gente conseguir analisar por muito mais tempo, mas até lá a gente vai fazendo esses vídeos pontuais. E você tem que comentar para mim o que você achou, qual deles você preferiu, se algum desses resultados te surpreendeu e, claro, se esse tipo de conteúdo te interessa, para eu trazer mais vezes. E claro, se você gosta de dividendos, mas não gosta de dividendos sintéticos e quer ativos brasileiros que pagam dividendos, tem o Best 11, o ETF novo lá do concorrente, lançaram recentemente. Tá aqui o vídeo para você dar uma olhada na análise. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.